Olá, meu nome é João Paulo Cia, sou engenheiro de áudio há mais de 15 anos. Eu trabalho com shows ao vivo, mixagem de bandas, PAs, monitores, já passei por estúdios e outras áreas do áudio. E na pandemia, tivemos que migrar desses shows ao vivo para um ambiente online. Então, eu queria, através desse vídeo, mostrar para vocês como funciona o processo dessa transmissão das lives musicais. Essa primeira parte, a gente vai configurar o equipamento. Então, primeiro a gente começa pelo que precisa de equipamento, quais são os equipamentos necessários. Os equipamentos necessários para a gente realizar a live seria uma interface de áudio com o computador, que esses vão realizar a transmissão para a internet. E então a gente precisa de uma internet também. Temos microfones, os cabos dos microfones, os instrumentos, a mesa de som, que a gente vai conectar todos esses microfones e os instrumentos, e os fones de ouvido para os músicos ou monitores também de chão. Essa seria a configuração de equipamentos para a gente iniciar a nossa montagem. Essa é uma interface de áudio, e para falar um pouco de como funciona ela, rapidamente, ela é composta de duas entradas, tanto o P10 quanto o XLR. Então eu posso entrar com 2 cabos de microfone ou 2 cabos de instrumentos nela. Ela tem o ganho individual por canal e ela tem atrás 2 saídas P10, se eu quiser mandar para alguns monitores de áudio. Para o computador da transmissão, eu ligo ele via USB 2.0. Então eu saio daqui do USB, entro no meu computador e ela já reconhece as entradas da minha interface. E assim eu consigo ter o som da interface dentro do meu computador, do meu software de transmissão. Então agora eu vou falar um pouquinho da console de áudio. Eu vou dar o exemplo nessa videoaula com essa console, que é uma console digital, é o i24, que também é uma interface de áudio. Então, para fazer essas lives com essa console, eu já consigo receber os canais da banda, não preciso enviar a saída física com cabos para uma interface externa, eu consigo já mandar um cabo USB direto para o computador da transmissão e assim eu já consigo mandar o som que eu mixei da banda diretamente para a transmissão sem precisar de nenhuma interface no meio do caminho. Outra função dessa mesa que eu utilizei para realizar as lives foi a gravação multipista que ela me permite fazer, e depois da gravação eu consigo voltar esses canais que foram gravados dentro da mesa novamente para poder refinar a minha mix, para eu conseguir escutar ela antes de mandar para a transmissão. Então eu vou mostrar para vocês depois como que eu fiz isso e como a gente faz isso nessa console. Então basicamente é isso, a console ela vai servir para transmitir, receber todos os canais de instrumentos e eu com os auxiliares dela, as saídas, eu consigo fazer a monitoração dos músicos para que eles ouçam o que eles estão tocando. Já aproveitando aqui que eu falei da mesa de som, eu vou falar um pouquinho dos microfones. Então, os microfones são feitos para captação do som que vem das peças dos instrumentos. E são 3 tipos, basicamente, de microfones que existem. Os microfones dinâmicos, os microfones condensadores e os microfones de fita. Para os instrumentos, a gente utiliza, geralmente os instrumentos que vêm saída de linha, o Direct Box. E o Direct Box temos 2 modelos também, que seriam os ativos e os Direct Box passivos. Outro equipamento também necessário para essas lives são os fones de ouvido ou os monitores de chão. No caso das lives, eu optei mais pelos fones de ouvido, porque eu não tenho tanto vazamento do som dos instrumentos no meu palco sonoro. Então eu consigo ter uma mix mais limpa. Como eu faço essa mandada, eu uso um equipamento chamado PowerPlay, que ele tem 8 saídas de fones, então eu consigo criar mixagens independentes para cada músico que está no palco. Então agora que a gente já viu os equipamentos, eu vou mostrar como que a gente faz a captura de áudio no computador que vai transmitir. Esse computador aqui, ele já está recebendo, esse Mac está recebendo o cabo de USB da minha mesa
e aí eu preciso imputar ele dentro do software. O software escolhido aqui para essa aula foi o OBS. Eu vou abrir ele aqui. Então ele vem sem nada aqui no... Quando você abre ele vem vazio. Eu preciso criar um input para receber o sinal da minha mesa. Eu venho aqui nesse mais, Audio Input Capture. Ele vai pedir para que eu crie um nome. Eu posso colocar mesa de áudio, mesa de som, console, qualquer coisa que você desejar. Dou um OK. Pronto, criou um canal. E aqui ele aparece para a gente escolher qual o input. Eu escolho o input, que é a minha console. Dou OK. E o meu canal já está chegando aqui. Então, a partir de agora, tudo que eu fizer na minha mesa de som vai estar chegando aqui no OBS. E a gente também vai entender que é muito importante a gente monitorar qual que é o volume de entrada do nosso OBS, para que a gente mande o áudio com qualidade e volume certo para as plataformas que a gente vai streamar. Muito bem, então agora a gente vai entrar aqui na console de áudio. Eu vou mostrar para vocês a interface dela, o que ela tem e uma visão geral da interface. Essa console, por não ter faders físicos, você controla ela por algum device remoto. Ele pode ser tanto um computador, quanto um iPad ou até mesmo um celular. Ela transmite o sinal dos controles através do Wi-Fi. Então ela já vem com uma antena Wi-Fi embutida nela. E também eu consigo colocar um roteador externo nela, que me permite mais sinal para que eu possa me distanciar dela sem que eu perca esse controle. Começando aqui pela visão geral dela, eu tenho os faders, que são esses aqui, onde eu consigo aumentar ou abaixar o volume do sinal de áudio. Eu tenho um equalizador, o gate, compressor, os efeitos, são 4 máquinas de efeitos, os auxiliares dela, que ao todo eu tenho 10 auxiliares, que são saídas. E temos o patch, que eu defino qual que é o roteamento de sinal de áudio dentro da mesa. O primeiro passo, eu gosto de nomear os canais. Então, como que eu faço isso na Wii? Eu seguro aqui com o botão do mouse, ele vai abrir uma série de opções, e eu venho em Rename, e eu digito o nome do instrumento que eu estou recebendo nesse canal. Então, nesse caso, canal 1 é o meu bumbo. Eu já nomeei o restante dos canais baseado nessa gravação, que eu vou mostrar para vocês, que é uma gravação de um show ao vivo de uma artista que eu trabalho, que é a Brisa Flow, e eu pedi para ela para utilizar um pedaço do show dela, que a gente gravou ao vivo, só para demonstração aqui para vocês. Nomeei os canais, e agora eu preciso fazer o meu som chegar dentro da mesa. Como nesse exemplo aqui eu não tenho uma banda tocando para mim, eu pego a gravação que eu fiz deles ao vivo e vou rotear essa gravação para dentro da minha console. E como eu faço isso? Eu abro o software de áudio, pode ser qualquer DAW que você tiver, nesse caso é o Logic, e eu tenho uma gravação aqui de cada instrumento, separados. Chama gravação multipista. Para eu voltar esses canais na mesa, eu tenho que fazer um roteamento. Então eu venho no canal 1, venho na saída e escolho saída 1. Então esse meu canal 1 da gravação, ele está voltando no meu canal 1 da minha banda. Então quando eu tocar o meu software de áudio, ele vai retornar dentro desse canal. Vocês estão vendo que os canais estão chegando aqui, do lado do meu software de gravação, mas para que isso aconteça, eu preciso mudar o roteamento, porque a mesa vem programada para receber os canais físicos. Então, para que eu plugue aqui e ele chegue. Para eu conseguir receber os canais virtuais, que seria do meu software, eu tenho que mudar esse roteamento, e existe essa forma de fazer. Eu venho aqui
nessa setinha de configurações, e Patching, que é o patching da mesa. Aqui eu tenho essas opções. As entradas físicas, que é esse HWINS, USB-A, que seria as entradas do meu pendrive, e USB DAW. DAW é a interface Digital Audio Workstation. É essa interface que eu estou usando de gravação. Então eu venho aqui nos meus canais de entrada e seleciono para que eles sejam a minha DAW. Então o canal 1 vai receber da minha DAW lá que eu coloquei no Output 1. O canal 2 vai ser a minha DAW do canal 2. E assim consecutivamente. Bom, agora que a gente já conseguiu ter os canais entrando na nossa mesa, temos todos os canais nomeados, a gente vai começar a subir o som da banda para a transmissão. Então, eu vou começar a levantar meus faders. Aqui eu vou fazer uma levantada rápida para vocês. E eu fiz um canal agora de mute, que isso é bem legal a gente ter também. Que quando você precisa mutar a banda inteira, você com um botão consegue mutar todos esses canais aqui. Como que eu faço esse canal? Eu venho aqui, clico nesse símbolo, mutes, e aqui eu tenho a opção de 6 multigrupos. Eu vou escolher o primeiro, posso nomear aqui como banda, que é a minha banda inteira, e ele vai ficar aqui na lateral. Quando eu tirar ele, Só passado. E aí eu posso fechar ela com um botão só. Então tô lá, tô levantando meus canais, eu peço pro baterista começar a tocar, para eu fazer minha estrutura de ganho, e começar a ouvir os instrumentos. Eu posso equalizar, então, por exemplo, o batera começou a tocar uma levada, aí eu venho aqui e vou subir o canal do bumbo. Posso bumbo, posso equalizar, essa mesa tem um RTA aqui, então eu tenho como equalizar um pouco esse bumbo. Isso é só um exemplo, né? Vai fazer uma equalização. Aí tá legal. Então eu venho abrindo meus canais, ouvindo eles, equalizando, e aí eu já posso ir mandando para os músicos. Nessa console a gente tem um auxiliar aqui, que são as mandadas e saídas da mesa física, que eu geralmente ligo os fones de ouvido ou algum monitor de chão. Se eu precisar também usar essas saídas para algum outro local, eu também posso utilizar ela como alguma mandada para uma filmagem que vai ter. Então, consigo ter para um gravador externo, consigo ter outras opções de mandada de sinal. Então, aqui eu já subi a minha bateria. Imagina que eu já equalizei, já comprimi, já fiz todo esse processo e já vou enviar para o músico. O músico está nos auxiliares aqui. Eu tenho 10 opções. Se eu quiser fazer 10 fones de ouvido ou 10 monitores de chão, eu já consigo endereçar para eles. Se o auxiliar 1 for o baterista, eu seleciono o auxiliar 1 e consigo subir já uma mix para o fone dele, para ele começar a se ouvir. Os auxiliares são legais também a gente nomear. Como eu faço isso? Eu clico aqui no direito, vem auxiliar master, e é o mesmo processo dos inputs. Eu seguro, ele vai me dar a opção de rename, e eu posso colocar aqui bateria, aqui é baixo, piano, que são os músicos que vão estar recebendo esse fone. Então aqui, simulando que eu já tenho a minha mix pronta, todo o que está acontecendo aqui está sendo enviado para o computador de transmissão. O que é importante, depois que a gente realiza a nossa mixagem, que a gente realiza
a mixagem dos fones dos músicos, que está tudo certo, eles começam a passar o som e a gente está dando aquele ajuste fino. A gente tem que ir lá na transmissão e conferir se o volume de transmissão está sendo adequado para mandada para o streaming. Cada streaming, cada plataforma que a gente vai enviar, ela tem um nível adequado de volume que ela recebe. Eu posso colocar uma tabela aqui para vocês de algumas plataformas, e é sempre legal a gente estar de olho nisso, porque às vezes você está mandando uma mixagem para a live e as pessoas acham que está baixa, então a gente precisa estar controlando sempre, monitorando o nível de volume que a gente está enviando, para que as pessoas tenham a melhor experiência possível da sua transmissão. Uma coisa bem comum que acontece nas lives é a gente estar enviando a nossa saída de áudio para a transmissão, que é uma outra equipe. Não é a gente que cuida da transmissão final. A gente envia, eles recebem e transmitem junto com o sinal de vídeo. Como que a gente consegue monitorar a saída deles? Eu geralmente chego para a equipe de vídeo e peço que eles instalem um aplicativo que é gratuito, chama Yulin, na máquina deles, e eles conseguem abrir via software esse aplicativo, e aí a gente consegue nivelar. Eu faço uma estrutura de ganho da minha saída com a saída de transmissão deles. No OBS, a gente consegue insertar ele. Então, eu venho aqui, escolho filtros no canal de áudio, crio um filtro e ponho VST, que é um plugin. Coloco o nome dele se eu quiser. E seleciono esse plugin de medição. Peço para abrir. E ele está aqui. Então, como vocês podem ver, a minha voz está entrando e ele está me dando toda a medição em LUFS de quanto sinal chega lá na transmissão. É um plugin gratuito, então é bem legal e não é tão pesado. Você consegue deixar ele ao vivo e monitorar. Então você consegue fazer isso na sua saída de áudio. Se você quiser tirar um auxiliar, uma cópia do que você está mandando, entrar em outro computador e medir quanto que está saindo da sua interface, uma cópia do LR, e você consegue no computador da transmissão ter esse plugin para você monitorar se está igual à sua saída. E aí você vai fazendo essa estrutura de ganho, e quando você está monitorando o seu computador, você tem certeza que os dois sinais estão chegando corretamente para a live. Bom, o intuito dessa aula foi mostrar de forma bem genérica os processos que levam à produção de uma live. E esses processos podem ser feitos de várias maneiras. Essa foi uma maneira que eu utilizei tendo esses equipamentos aqui disponíveis, mas de forma abrangente, os processos são semelhantes. Você só vai ter que fazer algumas adaptações e existem várias formas de chegar no mesmo resultado. Eu queria também deixar aqui umas considerações finais que eu acho importante para qualquer tipo de trabalho que a gente vai fazer. Eu acho importante você fazer uma visita técnica no local que você vai trabalhar, para já mapear as dimensões, os pontos de energia que você vai precisar, onde vai ficar a sua house mix, onde a mesa de som vai ficar, os equipamentos, a distância entre o palco, a distância que você vai ter, às vezes, da mesa de som para a mesa de transmissão. Com esse mapeamento do seu espaço, você já consegue definir metragem de cabos, quantas réguas de energia você vai precisar. Você já entende a acústica do local para saber como que é. Tem local que é muito difícil, então às vezes você vai optar por caixas de monitor, às vezes você vai optar por fones de ouvido para os músicos. É interessante também, depois de você definir a quantidade de material que você vai precisar, você faça um teste prévio desses equipamentos, para que chegue na hora e você não perca tempo em ter que trocar os cabos porque deu ruído, em que o equipamento não funcione, às vezes o microfone não está legal, às vezes o cabo não está legal. Então, todo esse trabalho prévio, ele te ajuda a ser efetivo na hora de realizar o trabalho. E você não perde tempo, porque geralmente esses trabalhos são feitos no mesmo dia. Então, é muito corrido. Tem várias equipes no local fazendo o trabalho junto. Quanto mais você estiver preparado e for assertivo no processo, vai ser melhor e mais rápido para todo mundo. Uma das coisas mais importantes que eu vejo
e fundamentais para que o evento ocorra bem é que as equipes estejam entrosadas, tanto de transmissão quanto de vídeo, o áudio e iluminação. Todo mundo está ali para trabalhar e entregar um único produto. Então, essa conversa inicial de entender o setup do outro, entender o que você precisa, como vocês vão fazer isso acontecer, é muito importante e isso deve estar super alinhado. Eu já peguei casos que as equipes não estão bem e aí quando dá um problema é muito complicado, porque um começa a botar a culpa no outro e ninguém fica trabalhando em prol de resolver o problema, e sim de tirar o problema do seu time, né? Então, quando está todo mundo trabalhando em conjunto, quando dá um problema, ao contrário de você querer, né, de ter esse atrito, não, as pessoas tentam se resolver e ajudar. Porque no final é um produto só que vai ser entregue e todo mundo tem que estar alinhado para que isso ocorra bem. Eu acredito que esse conteúdo vai te auxiliar a ter uma visão geral dos processos que são necessários para a realização de uma live e que, se você tiver mais interesse, se aprofunde, tem bastante material pela internet. Hoje em dia a gente tem um hub magnífico que é o YouTube, que você consegue pesquisar e ter acesso aos equipamentos, videoaulas de processos de outras pessoas também. E eu trago aqui a minha contribuição da minha forma de pensar e de trabalhar. Agradeço a vocês, até já.